Salve, salve, povo abençoado, Adonias de Deus, Detran Rondônia. A gente começa hoje aqui mais um trabalho aí do sindicato, podcast Além do Trânsito. É algo que a gente pensou aqui com o nosso presidente, Anderson Rivero, para a gente trazer para a nossa categoria, para a população em geral, assuntos, temas importantes que vão além do trânsito, que vão um pouquinho além, porque o trânsito não é só a rua, os carros, as pessoas andando ali na via. O trânsito é um pouco mais que isso, demanda política, demanda conhecimento, demanda estratégias, e a gente tem buscado aí informar, trazer, levantar esses temas com as melhores pessoas possíveis, e a gente não poderia deixar de estrear o nosso podcast aqui com, eu vou dizer meu amigo, não vou dizer diretor-geral do Detran, com meu amigo Sandro Rocha, diretor-geral do Detran, um cara que é extremamente parceiro do nosso sindicato, da nossa categoria, um cara que humanizou o Detran, essa é a palavra correta que a gente pode trazer aqui para descrever ele. É um cara que trabalhou as pessoas dentro do Detran, e o resultado a gente tem visto, resultado de excelência, um resultado muito bom. Foi um cara que comprou as nossas brigas e que, cara, eu vou dizer para vocês, ele trabalhou mais que presidente sindicato por nós, viu? Bem mais. O trabalho dele à frente do Detran tem gerado além de expectativas, tem gerado muito reconhecimento, ganhando prêmios. O nosso pessoal, a nossa categoria, nunca gostou tanto de trabalhar no Detran. Isso a gente dá orgulho de ver. A gente consegue perceber isso nas pessoas, nos nossos servidores, que antes estavam meio ali amuados, esquecidos no canto, mas conseguiram encontrar o orgulho, a força, o reconhecimento para voltar a trabalhar, voltar a arregaçar as mangas e servir o Detran, servir a população de Rondônia. Então esse podcast aqui, pessoal, é para a gente conversar com essa pessoa aí maravilhosa, Sandro Rocha. Ele vai trazer um pouquinho da vida dele, um pouquinho dele aí para a gente poder conhecer um pouco, A gente conhece só o Sandro Rocha, aí, o diretor-geral, mas a gente quer conhecer também um pouquinho aí do Sandro, qual é o time que ele torce, qual é o currículo dele, porque a gente sabe que ele fez faculdade, fez MBA e pós-graduação. É um cara, eu acredito que é um dos mais graduados que já chegou na diretoria do Detran, e por isso a gente vai iniciar aí muito bem. Não é isso, meu presidente? É isso aí, pessoal. O nosso diretor aqui, ele tem nos prestigiado e é sem precedente a atuação dele juntamente com o servidor, juntamente com o sindicato. Você é excepcional. O que o senhor fez pelo Detran vai transformar o trânsito de Rondônia. Isso é fato. Diretor, fale um pouco do seu currículo, da sua formação acadêmica, Diga um pouco mais sobre isso para a gente poder lhe conhecer melhor. Primeiramente, eu quero agradecer tantos elogios que vocês deram aqui, mas nada disso teria acontecido se não fosse também o sindicato, a parceria de vocês. Quando vocês foram lá a primeira vez lá no gabinete, logo que eu cheguei, eu falei para vocês, vocês são diferentes, vocês são pessoas que é um sindicato que realmente briga pela categoria, mas ele dialoga, ele conversa, não é um sindicato barulhento, um sindicato que busca alternativas, e vocês são pessoas diferenciadas. Então, Adonias, meu amigo Anderson, meu amigo Abed, pessoas que eu tenho um carinho enorme. Eu sei o quanto vocês brigam por todos do Detran, de uma categoria de um modo geral, e quanto vocês querem o bem, e ajudar cada vez mais os nossos servidores. Então, nada disso as coisas que eu fiz com vocês, elas ficaram realmente bem mais fáceis, porque vocês são parceiros de verdade. Então, tudo que vocês falaram de mim, eu também eu falo de vocês, retribuo a vocês, porque isso é recíproco, tá? Vocês são pessoas realmente fantásticas. Eu devolvo tudo que vocês falaram de mim a vocês. Tá bom? Obrigado, tamo junto. Obrigado. E aí, falando um pouquinho de mim. Com esse sotaque, eu sou carioca, todos sabem. Moro aqui em Rondônia há 4 anos, quase 5 anos agora. Gostei desse estado, porque é um estado que o meu irmão, o governador Coronel Marcos Rocha, me chamou, vinha me chamando já há muitos anos para vir aqui para Rondônia.
E eu tinha uma carreira já que estava crescendo dentro do banco, até porque eu sou formado em administração, tenho pós em finanças e gestão corporativa, tenho mestrado em economia, em gestão empresarial, pós-graduação em direito administrativo e administração pública. Então, assim, eu vinha numa ascendência dentro do banco que eu trabalhava, né? Eu trabalhei no Unibanco, eu trabalhei no Banco Inter, antigamente era Banco Intermédio, Banco Cacique, enfim, sempre ir crescendo. Comecei lá como assistente até chegar à diretoria do banco. Então, assim, naquela época eu estava muito bem ali, né, ali nos grandes centros, né, rodando aí pelo país, mas sempre naqueles grandes centros. E ele me chamava e acabou que não surgia, né, essa oportunidade, enfim, para ouvir. Quando foi em 2019 eu estive aqui, eu me separei em 2018, né, da minha ex-esposa. Aí em 2019 eu vim para cá, a gente veio fazer um evento, né, de artes marciais, que eu também gosto de... É o meu hobby, né, também essa parte de lutas, né? Também é atleta, né? Sou atleta, fui atleta Sim. também durante muito tempo. Da minha adolescência, minha infância, adolescência e boa parte da vida adulta também, dividia, conciliava, né, com o trabalho. E aí tive aqui, nós fizemos um evento na época, lá no Cláudio Coutinho, 2019, o evento foi um sucesso, aí fui lá para o Acre, para fazer o mesmo evento no Acre, fizemos o evento no Acre, e aí o vereador de lá me chamou para trabalhar lá durante um período. E aí eu fui trabalhar no Acre, fiquei acho que 2 anos, só que no ano seguinte já começou a pandemia, né? Então eu fiquei 2 anos no Acre, dentro de casa praticamente, né? Foi para trabalhar no esporte. Saiu do Rio de Janeiro e foi pro Acre e ficou. Foi pro Acre, eu fiquei 2 anos. Mas nessa época eu morava em São Paulo. Eu fiquei 2 anos, tinha uma academia em São Paulo e fiquei 2 anos, né, no Acre. Esses 2 anos foi um período de pandemia, né? E eu trabalhando no governo de lá, já fui convidado para trabalhar no governo. Aí eu saí do governo. E aí tive a proposta para ir para outras empresas grandes, né, de tecnologia, para ser diretor no Rio de Janeiro. Teve uma que me chamou para ir para Minas Gerais, voltar para Minas Gerais de novo, para ser diretor. Tive uma proposta também do governo federal para ficar aqui na superintendência, na época, de uma área do governo federal. E tive também uma conversa, uma proposta também do Grupo Rovema. Aí eu acabei ficando, né, em Rondônia, e aí começou essa história toda, né? Cara, resumindo, né? Depois do Covid veio para Porto Velho. Eu vim para Porto Velho. Uma caminhada grande já pra cá, né? Grande mesmo. Foi uma caminhada grande. E meu amigo, essa experiência toda, quando você recebeu o convite para ser diretor do Detran, né? Dentre vários, você deu esse privilégio pra gente. Como é que você imaginou, assim, a expectativa, cara, como é que eu vou pegar toda essa minha bagagem e aplicar no Detran? Porque serviço público, ele é um desafio por si só, né? Quando você vem ali da iniciativa privada, e você tem um certo ritmo, né? E aí, como é que foi essa experiência? Cara, assim, foi desafiador demais, porque assim, eu vinha numa trajetória ajudando, né, o Grupo Rovema, uma das empresas do Grupo Rovema na época. Eu assumi a diretoria executiva de lá, primeiro diretoria estratégica, depois diretoria executiva. A gente vinha fazendo um trabalho muito bacana dentro do Grupo Rovema, dessa empresa, né, ajudando a empresa a crescer, a se destacar num cenário nacional, né, regional e nacional. E foi quando o governador me ligou, eu me lembro disso, foi numa quinta-feira, ele me ligou à noite. Primeiro me ligou na hora do almoço, eu estava almoçando com um amigo meu que trabalhava nessa mesma empresa lá do Rovema. A gente foi almoçar, aí o governador me liga e fala assim: Sandro, chama de Sandrinho, né? Sandrinho, cara, e aí pro Detran? Sim, pro Detran, não, eu tô aqui bem no meu trabalho. Não, cara, tem uma proposta, preciso de alguém de confiança que venha fazer diferença dentro do Detran, com a tua capacidade, que dá para você fazer aquela história toda. Aí eu falei, tá falando isso aqui é meu irmão, né? Daquela capacidade de fazer, tá puxando meu saco, né? Aí eu falei, não, ele tá brincando. Não, deixei quieto. Aí quando foi à noite, aí ele me ligou de novo e falou assim, cara, eu tô falando sério, o Paulino na época, né, o falecido coronel Paulino, ele vai te ligar e eu vou fazer a tua nomeação. Eu falei, cara, eu preciso sair da empresa, eu tenho que falar que eu, né? Aí
eu fui no dia seguinte, conversei com o acionista de lá, né, uma pessoa fantástica, né, a Lidiana. Tipo, Lidiana, eu tô saindo, né, surgiu uma oportunidade. Só que naquele intervalo, eu estava conversando com ela, alguém vazou informação, já tinha saído nos jornais, o irmão do governador vai assumir o Detran. Eu não tinha... Foi rápido demais, pessoal. Quem é o Sandro Rocha? Quem é essa pessoa? Né? Exatamente. Foi de um dia pro outro, assim, o pessoal, poxa, aí ela, ainda a pessoa que eu tinha acabado de falar para ela, falou assim, não, é o Detran. Aí pouco tempo depois começaram a sair as notícias, né? E aí aí todo mundo, quem é Sandro Rocha? Aí o pessoal começou a especulação. Ele é atleta, ele é um aventureiro, ele é não sei o que mais. Começaram a falar um monte de coisa. É porque você é bem discreto, porque quando anunciaram teu nome, Ninguém eu sabia estava no que- sindicato, eu fui atrás. Informações tudo, não tinha nada. Né? Não, tinha uma coisa. Ele é vascaíno. Achava o currículo dele, né? velho? O currículo dele é bom, né? Meu currículo é muito bom. Mas realmente, você é bem discreto nessa parte aí. O pessoal pode não saber que o governador tinha irmão aqui. Eu não sabia. Foi uma surpresa para todo mundo. Foi, Eu posso te dar um testemunho, na verdade, eu preciso dar um testemunho para o pessoal a respeito da tua vinda para o Detran. Eu já tive a honra de conversar com o Coronel Marcos Rocha sobre isso. Ele falou para mim, na época que ele estava tentando escolher alguém, a gente tentou influenciar, é óbvio, né? A gente tentou conversar com ele de todas as formas. E aí ele falou para mim que estava orando, né, para encontrar o nome de uma pessoa que ele não tinha falado o teu nome, e acredito que naquele momento que eu conversei com ele, ele não tinha pensado em você ainda. E ele falou que estava orando, né, para que Deus indicasse para ele uma pessoa da confiança que pudesse fazer um trabalho diferenciado no Detran. E eu falei para ele que eu também estava orando para que ele escolhesse uma pessoa que viesse para o Detran e que pudesse fazer a diferença aqui dentro do Detran, porque o Detran a gente vê de fora aqui que é uma máquina, é algo que pode dar um retorno muito grande para a sociedade, pode resolver muitos problemas, né? Problemas graves, inclusive, no estado. E aí falei com a dona Edna também, um abração para a dona Edna lá de Guajaré-Mirim, ela te ama, ela gosta muito de Gente, você. finíssima. Falei também com a dona Crisley, lá de São Miguel do Guaporé, amiga maravilhosa, e a gente marcou 3 horas da manhã, todos os dias a gente estava orando. Caramba. Né, para que o governador escolhesse uma pessoa né, que viesse fazer realmente a diferença no Detran. Legal. E aí, ele conversando comigo, ele disse assim, cara, quando eu comecei a orar, eu ainda demorei ali uns 10 dias ainda para me poder... Né, e aí ele falou que foi assim, ó. Eu falei, não foi assim não. Foi o homem lá de cima, ele colocou na tua cabeça aí, ele te deu o nome certo, a pessoa certa, né? E eu não tenho dúvida, eu já falei isso para você, eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida de que foi Deus que te colocou aqui no Detran. E a gente está vendo o resultado, porque Deus é maravilhoso o tempo todo e Ele responde as nossas orações. A gente pede com fé, né? Ele responde, Ele traz sempre mais do que a gente pode imaginar, né? E, cara, tem sido bênção, viu? Muitas bênçãos mesmo, e a gente vai falar mais sobre isso aqui na frente. Era só esse testemunho que eu queria dar, porque eu já tinha que ter dado esse testemunho, na verdade ia dar lá na formatura, mas não tive fala, não pude falar nada, mas assim, aqui eu tenho certeza que vai reverberar nos 4 cantos do estado, porque é um testemunho importante e a gente sabe que o resultado é positivo, é muito bom. Obrigado. Eu fico feliz realmente por isso, né? Assim, ele realmente ele estava na dúvida naquela transição, como é que eu vou fazer? E você vê, ele já estava no governo, ele entrou em 2019, né? Isso. Então, em 2019 eu entrei em 2024. Então, esse tempo inteiro, eu nunca me preocupei, não, deixa eu trabalhar no governo, nunca tive essa intenção de aproveitar da posição dele de governador para pleitear um cargo, né, dentro do governo. Nunca fiz isso. Então, e foi um convite dele. E isso realmente me deixou muito, muito feliz, né? Porque as coisas fluíram. Eu tinha trabalhado um pouquinho antes, eu senti o gostinho de política. Sim. Na campanha dele no segundo turno. Isso foi muito, muito bacana. Tem uma história, né? Não sei se vai entrar já no intervalo. Não, pode contar, fica à vontade. É uma história bacana, porque eu não ia me envolver com negócio de política, era o segundo turno. E aí ele estava disputando com o Marcos Rogério na época. E aí quando foi para o segundo turno, ele primeiro achavam que ele ia ganhar no primeiro, aí foi para o segundo, ficou aquela situação apertada. Aí as pessoas falaram para mim assim, até dentro da empresa, né, os acionistas da empresa,
ô Sandro, você pode, e várias pessoas falaram para mim, você pode ajudar o teu irmão, eu acho que você tem oportunidade de chegar lá, de falar, não sei o quê. E aí eu fiquei, poxa, mas eu nunca tinha envolvido um negócio de política assim, né, desse jeito. E fiquei nessa dúvida se ou não. E aí eu peguei 15 dias, foi o período de 15 dies, mas deixa eu ficar 15 dias fora. Nesses 15 dias eu vou ajudar a trabalhar para ajudar o meu irmão, né, nessa eleição, porque ele tinha toda uma equipe para fazer isso, né? Uhum. Eu não queria, né? Aí eu fui, eu me lembro disso, cara, foi a primeira vez que eu fiz um negócio que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu cheguei num local, estava tendo, assim, na rua, na esquina ali da Amazonas com onde tem um posto de gasolina ali, logo ali, tem ali a Jorge Teixeira, aí você inicia Amazonas com Buenos Aires, tem um posto de gasolina. Aí tinha um carro de som parado, já tinha gente ali fazendo pit stop, aí eu cheguei ali, ninguém me conhecia, eu comecei ali no meio do pessoal, e aí alguém falou assim, o irmão tá aí o cara do carro de som, vamos chamar o irmão do governador. Aí, rapaz, cara, eu peguei o microfone. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Rocha, irmão do governador Coronel, mas todo mundo, caramba, a voz é igual. Né? Rapaz, passando um monte de carro na rua, aí todo mundo olhou, caramba, aquilo foi ficando, foi reverberando em vários locais. Daqui a pouco estava eu visitando, aí, o irmão do governador vem aqui, cara, lotava, todo mundo ia, o irmão do governador vem aqui, lotava. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, cara, que loucura é essa, né? E aí foi assim que eu entrei nessa brincadeira toda. E a sensação toda é por causa da sua voz, é muito similar. É parecido, né? E aí, assim, quem escuta, né? Rapaz, o governador tá aqui, o governador tá falando ali. Verdade. Né? Se ele for para outra sala ali falar, a gente vai dizer que o governador chegou aqui. O governador chegou. A diferença é que eu falo mais puxado, né? Mais chiado. Cara, tu já falou que é do Rio de Janeiro, né? Natural de lá, que veio para Porto Velho aqui, já contou essa história, né? Mas aí tu falou só sobre o karatê, né? Sobre isso, não falou muito sobre os teus hobbies, as tuas paixões, não falou sobre o teu time de futebol ainda. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí, porque a galera tem que saber, né? Qual é o time de futebol, né? Quais os hobbies fora o karatê, qual é o tipo de esporte que tu curte aí. A gente conhece um, né? Que gosta aí de vez em quando, né? Um deles, né? Um deles. Tocar violão também, né? Eu vou contar uma história pra vocês que é engraçado. Eu sempre gostei de música, né? Assim, desde garoto. E a minha avó, ela me chamava e falava assim, Sandrinho, canta aqui pra mim. Aí eu sentava na cadeira, eu sentava assim no chão e ficava cantando pra ela enquanto ela fazia cafuné. E eu cantando pra ela ali, era gostoso fazer isso, né? E meu irmão mais velho tocava violão, então eu cantava com ele, eu sempre gostei de cantar. E meu pai também, meu pai era da Marinha, meu pai cantava também, meu pai gostava de cantar, eu peguei esse dom dele. E aí eu fui crescendo com essa vontade, poxa, eu quero, né, cantar e tudo. Aí quando eu tinha 17 anos, eu tinha uma namorada, né, tava namorando, se gostava de uma menina, morava perto da minha casa. Aí a gente eu e meus amigos, era final de ano, e mais 4 amigos, resolvemos então naquele momento pegar o violão, né, e começamos a cantar ali, e aí para poder impressionar a menina. E daí as pessoas, pô, que legal, não sei o que, começaram a chamar a gente para tocar nos locais. Olha só que doideira, começar a tocar nos locais. A gente começou então na festa de amigos, aí compramos, um comprou bateria, o Cláudio comprou bateria, o André comprou baixo, o outro comprou, o Robson. Nós montamos a banda. E aí o nome da banda era o Whisky Nacional. O Whisky Nacional. Aí tinha um cara que chegou na festa, a gente foi tocar assim, aí fizemos um sucesso lá na primeira festa que a gente tocou, tinha gente pra caramba, aí chegou um cara que tava meio bêbado, um senhor, eu falei assim, vem cá, pode botar o nome da banda de 007 Brasa. Não, é o Whisky Nacional, o som é muito bem. O Whisky Nacional já era péssimo também, mas enfim. E a gente ficou ali tocando, aí a gente foi tocando em vários locais. Aí a banda foi crescendo, fazendo shows, aí a gente ficou mais velho, de 18, 19 anos, fazendo show em bares no Rio de Janeiro, né, em casas de show.
Aí fomos para Niterói, então assim, virou a banda hoje, até hoje, continua com alguns outros integrantes, continuam tocando, estão bem. Caraca, mano, é mesmo? Que doideira, né? É uma música essa. E aí, em paralelo, eu sempre, desde 5 anos de idade, meu pai era faixa preta de jiu-jitsu, me ensinou jiu-jitsu um pouquinho, mas eu gostava de aquele chute do Van Damme, não sei o que. Aí eu fui pro karatê, aí me tornei faixa preta de karatê, né? Eu sou quarto dan de karatê, agora quarto dan de karatê. Mestre. Aí fui pro taekwondo, aí sou quarto dan de taekwondo também, né? Eu fui da seleção mineira, lutei, né, vários campeonatos, ganhei campeonatos, muitos campeonatos, né, de taekwondo. Aí depois eu fui pro kickbox, eu sou quarto dan de taekwondo também, sou quinto dan de kickbox. Caraca, comecei a lutar o kickbox. O homem é perigoso, né? Um mão desse tamanho. E grau preto de Muay Thai, né? Porque aí o Muay Thai surgiu, mas eu nunca lutei o Muay Thai. O Muay Thai eu só treinei, graduei, mas nunca lutei. Era mais pra questão da academia que eu tinha também. E aí foi esse é o hobby. E o hobby também agora que eu voltei, agora é recente, a gente vai ficando mais velho, né? Então você já acaba, não dá mais pra lutar, né? E não dá pra você treinar, não lutar mais. Aí eu comecei a andar de bicicleta. Olha, de novo. Aí, não é experiente. É experiente. Andar de bicicleta, cara, não machuca. É verdade. E meu time... é verdade. Agora sim. E o meu time... Vamos lá, isso é importante. Já foi o melhor time do Brasil. Já tem uns 20 e poucos anos que não é. Eu sou vascaíno, aquele vascaíno que eu não ganhei nenhum jogo do Vasco. Cara, tu chegou no Maracanã? Foi Maracanã. Já teve no meio da torcida jovem lá do... Já tive Flamengo e Vasco, rapaz, Flamengo e Vasco. Cara, é uma loucura. A maior rivalidade que tem no Rio de Janeiro é Flamengo e Vasco. Não digo o resultado, não. Foi? Que pancada assim do Maracanã, ela tremia, cara, ela balançava. E naquela época não tinha das cadeiras como tem hoje, não foi antes da Copa. Então ela tremia assim, cara, uma loucura. Cara, fala de futebol aí. Eu tava vendo vídeos na internet aí, o pessoal falando sobre torcida, né? Eu gosto muito das torcidas organizadas. E aí o cara comentou lá uma coisa e depois eu fui dar uma pesquisada, realmente é verdade. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil onde tem torcida mista, né? Torcida do Vasco e do Flamengo assiste no mesmo local ali. Isso aí. Não dá problema nenhum. Mas dava, cara. Dava muito problema. Muito problematicamente. A rivalidade é grande, cara. Vasco e Flamengo é muito grande. Ele é mais do que Vasco do que Flamengo e Fluminense. Certeza. Lá no Rio é Vasco e Flamengo. Uma rivalidade que é o clássico dos milhões, né? É o clássico dos milhões. Ali, meu amigo, ali a coisa fica feia. Mas agora eu tô feliz porque, não porque o Flamengo ganhou, porque o Vasco não vai ser mais rebaixado. O Internacional tomou o lugar do Vasco. Tomou o lugar do Vasco. Não, tá bem, rapaz. Quando vai perder o Piração, fiquei na dúvida. Não deixa de estar de parabéns, né? Com certeza. O Diniz nos últimos 7 jogos perdeu 6, ganhou 1. Né? O Obed anda aí com o escudo dele. Eu sou apaixonado pelo Flamengo. Inclusive já fui no Rio também, meu amigo Adonias e Adriano assistiu o jogo, né? Flamengo e São Paulo. E fomos vitoriosos naquele dia, né? 3-1 pro Flamengo. Foi ótimo. Até o toque do Obed vermelho e preto. Flamenguista roxo, né? Aproveitando que o Obed falou alguma coisa, que ele tava tenso aí, tu viu, Obed? Ele tava assim, tenso, ó. Ele nem se mexia, agora ele tá mais, né? Não é tenso não, é o frio. É o frio aqui do ar-condicionado. Vamos dar uma pausa aí pra gente ir pro bloco 2, né? Que tem mais perguntas do nosso diretor aí, viu? Tem mais pergunta boa aí pra gente conhecer um pouquinho mais do Sandro Rocha. E é isso aí, pessoal. A gente voltou para mais um bloco aqui do nosso Além do Trânsito, nosso podcast Detran Rondônia aí, pra gente continuar a nossa conversa aqui com o Sandro Rocha, né? A nossa estrela aqui que vai abrilhantar aqui o nosso podcast. Sandro, antes de fazer a pergunta, eu quero dizer que nós vamos falar agora sobre algo que foi muito buscado. Foi uma coisa que a gente, né, sempre lutou, que foi pela humanização do Detran, né? Pelo Detran reconhecer que tem uma mão de obra muito boa, muito qualificada, que pode utilizar essa mão de obra, né, pro trabalho, para executar tarefas que está até falando para o João aqui, que está nos bastidores aí, e há 5 anos atrás eu não fazia, não entregava a contento para a população. Há 10 anos atrás, então, meu amigo, nem a gente, e essa é uma crítica muito forte,
particular minha, do Adonias, entendeu? Eu sempre vi o Detran como uma autarquia, um braço do governo que pode fazer mais, né? E você foi o primeiro de 11 diretores que eu vi à frente do sindicato aqui. Antes de você, eu lidei com mais 11 diretores antes, e sempre trouxe essa preocupação, sempre trouxe, né, essa sugestão para que o Detran humanizasse um pouco mais o trabalho. Conversei antes do Coronel Marcos Rocha com 2 governadores também a respeito disso, só que a gente não encontrou ali um jeito, né? A gente sempre teve a porta fechada nesse sentido. E aí lá na nossa formatura lá da segurança viária, você falou sobre o trânsito é inegociável, né? Foi uma frase aí que reverberou no estado inteiro. A categoria, inclusive, abraçou isso aí, né? Porque realmente o trânsito não pode ser politizado, tem que ser tratado com seriedade, né? A gente lidar com vidas e a gente prevenir é bem mais difícil do que a gente remediar, porque remediar politicamente dá views, dá palanque, né? Infelizmente, para muitas pessoas. Mas prevenir não. Prevenir é igual fazer obra de drenagem, né? Nas cidades, não dá, ninguém vê, né? A prevenção a gente só vai perceber, a população só vai perceber quando os hospitais estiverem ali, né, com um atendimento pleno, bom, sem esse montão de gente aí que às vezes vai para lá porque sofreu um acidente. Né, esse presidente? E aí o presidente vai fazer a pergunta aí agora, e eu queria só trazer esse destaque para ti, porque de fato foram 11 diretores anteriores, foram 2 governadores antes do nosso governador Coronel Marcos Rocha, e que quando a gente dá a oportunidade ou quando a gente ouve o que as pessoas estão falando, dá resultado, né? Eu acredito que você foi o primeiro que percebeu que a gente não estava buscando ali benefício próprio, que a gente não estava buscando ali benefício para categoria exclusiva. Na verdade, a gente queria que o Detran realmente fosse esse braço do governo que levasse a população um serviço bom, né, de qualidade. É isso, presidente. Isso aí. Meu amigo, 18 meses se passaram. Desde quando o senhor chegou em junho de 2024. Tivemos marcos importantes. Tivemos ali o Detran recebendo o prêmio do Maio Amarelo. O Detran entregando, inaugurando, revitalizando várias Cidetrans. Culminando agora, final do ano, a gente teve aí essa maravilhosa valorização dos servidores. Como isso pode impactar o nosso dia a dia, pode impactar o trânsito, né? Na sua gestão, o senhor sonhou com isso? O senhor tinha essa vontade de fazer tudo isso? É uma pergunta bacana. Assim, a gente falar um pouquinho sobre, eu falei um pouquinho da minha experiência antes, né, como gestão. Eu trabalho como gestão já há 24 anos, né, e alta gestão, né. Tem muito tempo já que eu ocupo cargos, né, mais altos. Em todos os lugares que eu passei, eu trabalhei focado em resultados, né, ser uma pessoa resolutiva, de fazer com que as coisas aconteçam, né, e não ficar... Sou contra a burocracia, excesso de burocracia. Manda para o Anderson um documento, que aí manda para o Adonias, que manda para o Obed. Aí o Anderson, cadê o documento? Eu deixei para o Obed, mandei para o Adonias, que mandou para o Obed, e fica nessa brincadeira toda, as coisas não fluem, né? Então, uma das coisas que eu cobro muito da equipe é que no momento que eu passei, que eu deleguei uma responsabilidade, aquela pessoa, passa a ser a dona. Ela é o tutor Ela é o tutor do negócio. Não adianta falar que passou para Adonias, por exemplo, que passou para o Obed, agora está com eles. Não, ela tem que ser responsável em resolver. Não é isso? Uhum. Então, a equipe ela pegou essa mensagem e falou o seguinte: cara, eu não posso deixar que agora eu não tenho mais como falar que está com fulano, Beltrano, Ciclano. Está comigo. Eu cobro deles toda semana, quase todos os dias, cobrando da equipe para que as coisas aconteçam, né? E vou acompanhando, faço questão de acompanhar cada processo, de ter um feedback deles, como as coisas estão fluindo. Então, assim, é fazer gestão de fato, né? É pensar no Detran de uma forma diferente, né? Quando eu assumi, eu conversei com o governador, falei assim, olha, eu penso no Detran dessa forma. O que você acha? Eu falei assim, cara, ele falou para mim, eu penso que você deve seguir, se você acredita que consegue fazer nesse curto espaço de tempo, vai em frente. Ele me deu essa carta branca para poder fazer. Eu falei assim, então, eu vou fazer, né, dentro dessa linha, vou me empenhar ao máximo para conseguir, nesse curto espaço de tempo, reduzir a burocracia
e destravar as coisas para que a gente consiga fazer o máximo de entregas ainda no seu governo. E aí a equipe comprou essa ideia, a gente começou então a destravar série de coisas que estavam travadas. Vocês lembram disso, né? Seretran de Guajará-Mirim, Seretran de Costa Marques, Santa Luzia que não andava, e tinham tantas outras de Paraná, que agora está reformando de Paraná, né? Na verdade pegou um prédio que estava parado já há muito tempo, a gente começou, foi uma promessa que eu fiz para aquela turma, Rolim de Moura que vai entrar agora também com as obras, e foram 8 Seretrans entregues, como o Anderson falou, o Maio Amarelo que nós ganhamos também, foi um destaque nacional. Até as pessoas que estavam lá falaram assim, Rondônia? Onde fica Rondônia, né? Rondônia ganhou? Não sei falar Roraima, né? Sempre confunde. Então, nós ganhamos isso, fomos destaques, né? As pessoas, hoje, quando você vai em reuniões fora, as pessoas falam, poxa, Rondônia, o que Rondônia está fazendo? Rondônia vem se destacando nesse curto espaço de tempo. Eu falo para eles, pessoal, gestão, quando a gente pensa, tem que estar tudo muito bem amarrado. Outro dia eu fiz um desenho para o Laerte, que é o nosso diretor executivo. Eu disse, Laerte, cada ação que eu penso para o Detran, ela tem um porquê, né? Aí eu fiz o desenho para ele onde eu quero que chegue. Aí ele falou assim, agora estou entendendo tudo, né? Tá tudo ligado. Quando a gente fala em transferência digital, acho que eu fiz essa fala no dia lá no dia do evento, falei assim, eu quero um Detran cada vez mais digitalizado, né? Um Detran cada vez mais entregando algo diferente para a população. Porque assim, cara, de verdade, eu não consigo entender, imaginar a pessoa nesse cenário que a gente vive hoje, ficando horas e horas e horas numa fila de um serviço público para ser atendido. Eu não consigo, né, imaginar isso aí. E se ela for, ela tem que ter uma estrutura realmente muito adequada, que a gente dê o respeito para aquele cidadão, porque ele paga os impostos, né? Então, uma estrutura adequada, não podia ter estruturas como nós tínhamos antigamente, né? Então, e que se ele puder resolver as coisas de forma digitalizada, é a melhor forma que tem, né? Quanto mais digital for, é melhor. Então, e aí a gente vai ter mais agentes para trabalhar com a educação do trânsito, como agora a gente já tem, né? Trabalhar na educação do trânsito, trabalhar na fiscalização, ajudar nos projetos de engenharia. Então a gente começa a usar a nossa equipe para o principal objetivo, né, do Detran, que é a gente salvar vidas no trânsito. E aí os serviços, quanto mais digitais eles forem, menos burocrático, melhor, né? E as coisas vão fluindo de uma forma mais harmônica, e eu sempre falei isso, eu quero o Detran mais próximo da população. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala, eu sou completamente, né, indignado quando os veículos, eles são, a pessoa para uma fiscalização, o veículo ele é apreendido. Poxa, mas é indignado, o diretor do Detran falando isso. Eu sou, sabe por quê, cara? O veículo sai ali, ele é apreendido, a pessoa acabou, por alguns motivos, com motivos específicos, já aconteceu comigo já no passado, né, por questões financeiras. Tem gente que não paga propositalmente, tem uns que é por questões pessoais, né, financeira, apertou aqui, vai precisar do veículo para se locomover. Saúde, adoeceu, N coisas, né? E eu falei, cara, poxa, não dá para a pessoa ter o veículo apreendido, então muitas vezes deixou de fazer, era o meio que ela se locomovia para ir para o trabalho, ou para levar as filhas, os filhos na escola, enfim, era o meio, né, de trabalho daquela pessoa. E eu nunca consegui entender isso muito bem. Poxa, eu tenho que pensar numa forma que seja diferente, né? Então, qual a forma que a gente tem na hora que eu abordo o cidadão lá, o cidadão está com o veículo regular, que eu consigo oferecer para ele pagar, né, a situação e ir embora. Nós temos o Pix. A gente tem ali a questão da segurança viária, que é o que a academia ela bateu fortemente. O que é a segurança viária? O fato gerador daquela irregularidade do veículo é só uma irregularidade financeira ou é uma irregularidade que causa ou que prejudica a segurança do trânsito? Aí depende, né? Porque às vezes tem um carro ali que está com as condições dele de trafegar sem condições, né? Que vai prejudicar. Esse precisa ser retirado por causa da condição, não é a questão. Mas se é só financeiro, muito bem o senhor fez isso, porque a pessoa sana ali na hora, ela tendo condição.
Ela não vai ao pátio. Exatamente. E aí entra, Anderson, nessa linha. O que nós temos? Nós temos o Pix. Aí, só que a gente não consegue com o Pix, o pessoal falou para mim na época, a gente não consegue com o Pix dar a baixa de imediato, mas tem que ser até um determinado horário. Não pode ser isso, não pode ser aquilo. Não faz sentido isso. E parcelamento? Parcelamento nós não temos. Aí, eu trabalhei por muitos anos, é lógico, se eu faço um parcelamento via uma financeira, tem um risco, né, do dinheiro dormir na conta daquela financeira, como já aconteceu em Brasília, daqui a pouco a financeira fecha e o dinheiro some. Poxa, eu preciso pensar numa parceria com uma instituição séria para que eu consiga, a experiência de banco, né, para que eu consiga receber aquele dinheiro, eu consiga parcelar para o cidadão, né, o valor em mais vezes, porque às vezes o cara não tem dinheiro no Pix, né? Então parcelar em mais vezes, ele sai com o carro, porque pagou no cartão, mas o Detran recebe esse dinheiro à vista. E aí eu fui atrás do Banco do Brasil, conheci esse modelo lá em Mato Grosso do Sul, que eles já implementaram lá, uma coisa inédita, não tem em outro local. Aí estamos trazendo para cá, que vai sair agora, o parcelamento, né? A pessoa, quando estiver com o veículo com algumas coisas atrasadas, né, alguns débitos dentro do Detran, ele vai poder parcelar, né, esse débito em tantas vezes, que 12 vezes, se eu não me engano, vai cair na hora para o Detran não vai correr risco, e ele pode levar o veículo, vai com o veículo embora para casa. Fica bom para os dois, para o Estado. Bom para o Estado e bom para ele. Porque eu não quero apreender o veículo, a gente tem que fazer, a gente não pode prevaricar, a gente tem que, como o Anderson falou, o veículo está danificado, poxa, é risco para o trânsito, enfim. A pessoa deixou de pagar por algum motivo, porque esqueceu, muitas vezes é isso, a pessoa esqueceu, ela deixou de pagar uma taxa lá, porque pagou IPVA, mas não pagou o licenciamento, enfim. Então tem N motivos, ou problema de saúde, como eu falei, tem vários motivos, só que a gente tem que dar condições para que a pessoa consiga, o cidadão consiga, né, ir com o carro dela, né, embora, e que a gente não faça apreensão. Esse é o propósito. Esse é 2, né? Fora a transferência digital, o emplacamento digital, né? Você está desburocratizando o processo, mais segurança no processo nosso de vistoria veicular, a gente está criando mecanismos para que a gente tenha mais segurança e evite mais fraudes, né? Enfim, tem N coisas que a gente vem fazendo para dar garantia, segurança para o Estado e facilidades para a nossa população. Diretor, recentemente, como a gente acabou de falar aqui, a gente teve a valorização do servidor. E valorização em todos os sentidos, né? O senhor deu condições de trabalho, o senhor reformou o ambiente de trabalho, o senhor deu uma valorização financeira, que foi a atualização da progressão, e a valorização na carreira, né? Capacitação, os cargos, né? Eles foram aproveitados, que estavam aí desde 2012, aí, sem a gente conseguir, né, que um diretor, como o Bernardo Dias falou, né, que sem nenhum diretor abraçar a causa, o senhor abraçou. E como o senhor enxerga agora esse novo momento? Que a gente sai do Detran, das caixinhas, né? Eu tenho a caixinha do atendimento, a caixinha do administrativo, a caixinha da fiscalização, da educação. A Cadevia, ela veio no sentido de quê? De romper essas barreiras, e hoje nós falamos de segurança viária. O servidor do Detran não é mais responsável, e até que fique, né, esclarecido para a nossa população, que o agente de trânsito do Detran, ele não é apenas um fiscal de trânsito que está ali para anotar sua placa e gerar uma multa para você, não. Ele é responsável agora pela segurança, né, pela proteção, pela preservação e salvar vidas também. Essa é a nossa grande missão. Sim. Como é que o senhor enxerga isso aí? Como é que essa academia se conecta dentro de todo esse plano que o senhor imaginou para o Detran? A academia, ela veio num momento muito oportuno, né? No momento da progressão, que muitos não acreditavam, né? Anderson, Adonias, Obed, não acreditavam. Tem um pessoal chatinho aí que vou dizer, viu, chefe? Não acreditavam na progressão, vai assim, não, vai dar certo, né? Lembra disso? Vai dar certo, vai funcionar, as coisas vão acontecer. Na progressão, nos ajustes de carros, e aí o pessoal não acreditava mesmo, né? Nos ajustes dos carros. Era mais difícil. Esse era mais difícil. Aí, o pessoal não acreditava. E aconteceu. Por quê? Porque o Detran ele tem que estar muito mais próximo da sociedade. Ele não é simplesmente, né, um órgão cartorial, que muita gente pensa, né? Chega ali, eu vou fazer a transferência do meu veículo, vou fazer isso. Não, o Detran ele tem que ser
ele tem que ter um outro propósito, um propósito de estar mais próximo da sociedade, preservar vidas no trânsito, né? E preservar vidas no trânsito é através de ações, né? Só acontece através de ações de engenharia de tráfego, de educação no trânsito e de fiscalização. É esse tripé que a gente tem que, né, explorar e trabalhar. Mas como é que eu ia fazer isso aí se eu tenho uma estrutura que trabalha o tempo inteiro com a parte burocrática? Eu tenho que informatizar, ou seja, colocar a tecnologia ao nosso favor, né, para que a gente facilite o processo e aproveitar esses cargos que nós tínhamos no Detran, cargos que eram, na verdade, estavam em processo de extinção. Imagine o seguinte, nós tínhamos a pressão para fazer um novo concurso para colocar pessoas dentro do Detran. Mas eu tinha uma leva grande de servidores que trabalham já há muito tempo, que tinham cargos extintos, porque o concurso lá atrás, concursos anteriores, não previram essa situação, que iam colocar cargos que já estavam em processo de extinção, mas aí a pessoa fez o concurso, mas ia ter que ou ser deslocado para outra secretaria, e aqueles problemas todos que vocês sabem como funciona. Poxa, dá para aproveitar essa mão de obra. Aí nós conversamos, né? Sim. E aí pensamos, né, de como fazer isso, e aí conseguimos então essa aprovação. Agora nós temos agente de segurança viária, né? Ou seja, nós temos um batalhão de gente para poder trabalhar nas ruas, com o propósito de salvar vidas. Então trabalha a tecnologia dentro das Ciretrans e essas pessoas estarão nas ruas trabalhando com educação, ajudando em projetos de engenharia, ajudando na fiscalização, para que a gente possa garantir o ir e vir do cidadão, para ele sair de casa, vá para o trabalho, vá passear e volte com segurança, né? Então a gente vem trabalhando dentro dessa linha, e eu vejo a Cadevia agora, do Nias, Obed, Anderson, eu vejo a Cadevia como essa oportunidade de termos, né, fazermos o nosso trabalho principal, que é o core principal do Detran, é estar servindo a nossa população nas ruas e não ficar fazendo só trabalho cartorial. Isso aí a tecnologia faz pra gente. Verdade. Né? Cara, eu tenho que falar uma coisa aqui, se eu não falar, a Edna ela vai me pegar depois e vai me espancar. Justamente sobre os cargos. Eu falei para você que esse projeto era um projeto maior, inclusive, do que a progressão. Muito maior e para nós muito mais caro, do ponto de vista que você usa sempre a palavra da dignidade, né? Do ponto de vista da dignidade. Você foi o único, e de fato, a gente analisando, olhando para trás o caminho que a gente percorreu, se não fosse você, lembra que Deus te colocou, se não fosse você, a gente não tinha alcançado essa vitória. Por quê? Porque, inclusive, você teve que vencer barreiras dentro do governo, não é verdade? Você teve que vencer barreiras dentro do governo, você teve que romper algumas animosidades, né? Você teve que romper algumas animosidades, criar outras, né? Para poder acontecer, né? E nós somos testemunha disso, a gente... Vocês participaram. Nós somos testemunha ocular, e também foi chato pra caramba o tempo todo, né? É o nosso trabalho. Mas, cara, se não fosse você, meu irmão, o Detran não teria feito isso, né? E aí que está o resultado daquela oração do governador procurando a pessoa certa para executar o trabalho que precisa ser feito no Detran. E é justamente nivelar o conhecimento das pessoas, né? Para que elas possam fazer um trabalho. Agora os nossos colegas, imaginem quantos milhões de reais o Detran economizou por não fazer um concurso e por utilizar uma mão de obra que, sabe, já não servia mais, e que já não poderia trabalhar com aquilo que o Detran precisa, né? Eu falei para você algumas vezes, a gente teve a oportunidade de a gente chegar no interior aí e sempre tem um tiozinho no cantinho da vistoria lá, em pé ou sentado. Por quê? Porque não tinha CDS, não tinha desvio de função. Não tinha ali o computador para ele trabalhar, não tinha uma função. Agora sim, ele foi treinado, as atribuições dele já estão regular, ele está ativo e ele vai ser colocado num ponto vermelho, né, que é o famoso ponto vermelho dos sinistros, para olhar o trânsito. É isso aí. Porque o fato dele estar em pé ali vai impedir que o condutor cometa uma infração, fure um sinal, passe por cima da calçada, que são coisas tão mínimas, mas que causam acidentes, causam mortes. Então, assim, meu irmão,
Edna, eu disse aqui, viu? Ele ouviu na minha fala que ele ouviu. Abraço Ele percebeu, viu, Edna? Cara, se não fosse vocês, não teria acontecido. Obrigado. E isso é muito caro. Você conseguiu ali alcançar mais de 800 servidores com esse trabalho. E eu tenho certeza que você vai ver o fruto desse trabalho. Você vai ver o resultado dos nossos servidores indo a campo, indo à rua, sendo úteis para o Estado e para a população de Rondônia. Isso a gente precisa registrar, né? E esse podcast, né, presidente, é para a gente registrar isso mesmo, porque sem você aqui não teria acontecido, meu irmão. Eu tenho consciência disso. Estou há 9 anos aqui no sindicato, passei 8 anos à frente desse sindicato aqui. Eu falei sobre esse projeto assim, como para 11 diretores antes de você, para todos os governadores antes do Coronel Marcos Rocha, e todos eles levaram na brincadeira, todos eles acharam que a gente era louco, que não dava para fazer, que era impossível fazer, que não era bom, porque senão o Detran ia por outros caminhos, que é o caminho que a gente preza, que é o caminho técnico, é o caminho de servir mesmo, entendeu? E, cara, se não fosse você, a gente não estaria aqui hoje conversando sobre isso, viu? Obrigado. É um trabalho nosso, né, em conjunto, né? Como eu falei, a parceria do sindicato. Vocês foram primordiais também nisso, né? Foram fundamentais dentro desse processo. Então, um trabalho em conjunto. Eu sempre falo para as pessoas que eu encontro em outros Detrans, o sindicato do Detran de Rondônia, ele é parceiro nosso. A CETRAN é parceira nossa, pessoal. Mas como assim a CETRAN é parceiro? O sindicato é parceiro? Porque é um trabalho de união, de respeito, né? Todo mundo em prol do mesmo objetivo, né? Dialogar, né? Então vocês estão de parabéns também, porque vocês foram fantásticos também. Obrigado pelas palavras. Isso é recíproco, tá? Vocês falaram para mim, volta a dizer, é recíproco isso. E uma das coisas que é importante, quando você fala das pessoas nas ruas, né? Dos nossos servidores ali, fazendo o papel que é o core do Detran, né? Que é o principal do Detran, deixando a tecnologia trabalhar com essa parte mais burocrática, sistemática, enfim. Não quer dizer que a gente não vai precisar de pessoas, né, trabalhando também, claro que vamos, claro que nós vamos, mas essa parte de estar na rua, ela garante a segurança, melhora a nossa segurança viária. A gente consegue, isso vai refletir aonde? No João Paulo II, que muita gente hoje bate, o hospital está lotado, mas esquece que, até por isso foi até uma fala minha, não se pode politizar o trânsito. O trânsito é inegociável, uma fala que eu fiz lá na academia, porque eu não posso chegar e falar que o hospital está lotado, porque tem um monte de gente, o hospital não tem mais espaço para ninguém. Eu posso botar 3, 4 hospitais, vou até ser bem polêmico, 3, 4 hospitais, mas se a gente não fizer um trabalho preventivo nas ruas, ele não vai resolver, porque as pessoas continuarão indo para os hospitais, porque a gente sabe, a maior parte das vítimas que chegam nos hospitais são da onde? Do trânsito. Então, preciso, na verdade, trabalhar a causa, né? A causa é o que? Eu preciso reduzir o número de sinistros, temos que ter o governador trabalhando para o novo hospital, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte de prevenir, né? Para que a gente não vá trabalhar só na situação lá, na consequência de um problema dentro do trânsito. Então, quando falo assim pra gente, poxa, tem várias autoridades que falam isso, poxa, tá fazendo fiscalização na minha cidade, tá fazendo isso, aquilo, outro, cara, bem da população. É uma minoria que pede para não ter, não é isso? Isso, e são essas mesmas pessoas que reclamam que os hospitais estão cheios. São essas mesmas pessoas que reclamam que os hospitais estão cheios. Porque é a politização, o que não pode acontecer no trânsito. Não pode, é inegociável. A gente viu aí, a gente vê políticos, e essa é uma crítica que o Adonias faz, não é o sindicato, não, eu e o Adonias, a gente sempre viu políticos querendo vir no Detran para pegar o dinheiro para aplicar no hospital. Tá, é justo, tem que pegar o dinheiro para pegar no hospital, sim, sem problema nenhum. Só que a gente nunca vê um político dizendo assim, Detran, você precisa fazer fiscalização ali, você precisa reduzir ali, porque vai fazer a prevenção. Porque senão, se você pegar o dinheiro e levar para o hospital, você vai fechar o ciclo, e um ciclo terrível. Você vai enxugar gelo. É melhor eu gastar dinheiro remendando a perna do cidadão,
né? Ou é melhor gastar dinheiro prevenindo para que aquele cidadão não quebre a perna? É isso aí. Não é verdade? Porque se eu prevenir, eu vou evitar o gasto na saúde pública, eu vou evitar o gasto na previdência, porque essa pessoa é um trabalhador, É isso aí. né? E com certeza ele vai ter que ir para a previdência para continuar recebendo dele. A gente consegue resolver e criar um círculo virtuoso, entendeu? Vamos parar de enxugar gelo, o Detran vai parar de enxugar gelo. O Detran, inclusive, se trabalhasse com mais afinco ali, eu acho que com mais tempo, né? Se a gente tivesse o Sandro Rocha aí mais uns 5 anos, a gente ia chegar no patamar de que o Detran ia conseguir reduzir o valor das taxas. Isso aí. Ia conseguir reduzir o valor das taxas dele Isso aí. para não jogar dinheiro no hospital, mas evitando a saúde exato. vai economizar, Exatamente. a previdência. E essa, Anderson, assim, ela é realmente a ideia, né? A ideia é essa, é que a gente consiga ter uma estrutura que consiga ajudar o nosso cidadão rondoniense, e que consiga fazer um trabalho de prevenção mesmo, e não ficar tentando enxugar gelo o tempo inteiro. Porque agir remediando é pior, né? É pior. É provado isso em vários outros países, e eu falo país porque aqui no Brasil, infelizmente, se politiza o trânsito de uma forma muito irresponsável. O país inteiro, tá? É irresponsável no trânsito. Mas em outros países mais sérios, né, você olha a forma, e vocês estiveram lá, vocês viram comigo também em alguns outros locais, a seriedade que eles levam no trânsito. As vias têm que estar bem sinalizadas. Elas têm que estar bem sinalizadas. A gente tem que ter acostamento, no caso de emergência, o veículo sair. Né? Você tem semáforos, tem radares, vários radares para poder evitar o excesso de velocidade. Né? Você tem câmeras instaladas em vários locais para você poder fazer o monitoramento, que é o muralha, essas coisas todas. Então você tem as pessoas que batem palma, para quando o Estado consegue fazer o trabalho de fiscalização, e não criticam o trabalho de fiscalização, como acontece aqui no Brasil. No Brasil, reclamam porque colocaram radar, reclamam Por que reclamam que colocaram radar? Porque as pessoas ficam correndo, desrespeitando o limite de velocidade, colocando em risco áreas escolares, né, colocando em risco uma série de coisas. Aí reclamam porque tem a questão, você vê a mobilidade, o sistema de mobilidade urbana, também é importante falar nisso, eu sempre falo isso. Quando você trabalha com a mobilidade urbana dentro dos municípios, você evita a quantidade de motos, né, e de alternativas que as pessoas encontram para poder ir e vir. Porque o município criou uma mobilidade urbana, colocou ônibus, opções de ônibus mais acessíveis, enfim, criou uma estrutura para facilitar a vida daquele município. Hoje a gente olha para o nosso estado, qual o modelo de mobilidade que nós temos? O nosso modal viário é muito travado. E É travado, reduziu cara. bastante também. Exatamente, é travado. Então, assim, tudo isso faz com que a gente tenha mais pessoas buscando alternativas para se locomover, mais pessoas sem habilitação, porque ela vai optar ou comprar uma moto, uma bicicleta elétrica, um ciclomotor, né, para me locomover, mas eu não tenho dinheiro para pagar a carteira de habilitação. Para se regularizar. Para me regularizar. Né? E aí você começa todas as consequências que a gente sabe. Verdade. Se resolve o problema. Né? Vamos resolver o problema. E não pensar só ficar enxugando o gelo o tempo inteiro. Então essa é uma questão que tem que ser levada muito a sério. O trânsito, como eu falei, não se pode politizar, né, o trânsito. Né? Ele é inegociável, porque estamos falando de vidas. Toda vida é importante. Certo. Meu diretor, a gente concluímos aí a nova identidade do Detran com a academia. E aqui a gente tem aqui, Roberto, passei por Gente, né? um presente antecipado aí. Obrigado. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse aí é o nosso uniforme, a nossa identidade. Foi aprovada lá atrás, né? Que bacana. E aí o que acontece? O senhor é a nossa autoridade de trânsito. Então, mais cara, ó. que nunca. Agora eu me senti um oficial da PM. Rapaz, cara. Aqui, ó. Poxa, obrigado, pessoal. Vou fazer. Obrigado, ó. Tô na camisa, né? Cara, eu gostei muito, né? A gente, quando fez a aprovação desse uniforme, agora a gente está seguindo realmente o padrão. Isso, né? aqui, ó.
Já vem, né? Vem aqui, ó. Esse cara é muito bonito, ó. Muito bonito. Obrigado. O senhor que é o nosso comandante. Obrigado, rapaz. Muito obrigado. Será que tá em mim? Sim, Emagreci um pouquinho, então acho que dá pra. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado mesmo. Isso. Muito bonito. Vou trocar aquela minha azul que eu tenho lá e já vou numa ação com vocês lá. Ó. Você é a nossa autoridade de trânsito, né? É você que determina, né? Muito Quem obrigado. vai assinar a infração. Né? Agora vamos falar sobre inovação. Tem um sistema aí que o Detran. Um sistema não, tem uns caminhos aí que o Detran tá procurando aí, que é. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente está estudando essa possibilidade. Como eu falei, assim, não é. A nossa ideia não é aprender os veículos, né? Eu tenho que criar mecanismos, parcelamento, dos depois que vai lançar agora, a questão de pensar o veículo indo para o pátio, em último caso, né? Mas alguns municípios já estão fazendo um piloto. Então a gente está vendo, está estudando a possibilidade também de trazer isso para Rondônia, fazer um piloto, né, em alguns municípios, para que o veículo ele não seja removido para os pátios, né? E se for, ele vai em último caso. A ideia é respeitar, né, a nossa população. Como eu disse, tem pessoas que não pagam porque não têm condições, né? Então tem que dar condições para essas pessoas, né, e também fazer com que ela, poxa, peraí, deixa eu pensar em algumas alternativas. Meu veículo ele vai estar ali dentro da minha casa, mas eu preciso resolver a situação, vou vender o veículo, né? Eu não perco o veículo. Quando vai para o pátio, ela perde, né, praticamente. Ela vende o veículo, consegue pagar a dívida dela, consegue pagar o Detran. Então, assim, a gente trabalhar com esse respeito ao cidadão, que é um compromisso do governador, né? O governador Marcos Rocha, que ele é sempre muito municipalista, muito humano. Então a gente tem essa preocupação. Só que para isso a gente precisa criar toda uma estrutura, né, de segurança. Essa estrutura ela vem com os nossos totens, que são educativos, né, que entrarão do Detran, com o sistema muralha que a gente também está implantando, né, dando dignidade até dentro da fiscalização com os ônibus estruturados, né, para poder a pessoa ficar num local mais adequado, tendo um vídeo educativo, né, que vai estar passando para ela, ou seja, respeito com o cidadão. Respeito máximo. Isso aí é uma inovação, né? Porque foi no Mato Grosso que você falou que... Mato Grosso faz isso, São Paulo já está aderindo também, Espírito Santo, os estados do Detran, o presidente Givaldo da AND, vem fazendo um trabalho fantástico, né, dentro da AND, ou seja, com essa unificação e padronização dos Detrans. Então a gente troca muita experiência, vai vendo aquilo que é importante para que a gente possa implementar dentro dos nossos estados. Então, essas reuniões que nós temos, essas visitas que a gente faz para fora do país ou dentro, isso foi uma só no caso, né? Para aqui dentro também, outras regiões, os congressos da AND, é sempre para debater alternativas que melhore os serviços do Detran para a nossa população. Então, e Rondônia vem se destacando, porque Rondônia está acelerando o processo, né? Mato Grosso do Sul é o destaque, né? E Rondônia vem avançando com isso. Tem muitas coisas boas para acontecer e eu tenho certeza que se nós tivermos um pouquinho mais de tempo, né, tudo isso, esse sonho vai se tornar realidade, apesar que muitas coisas já se tornaram, né? Meu querido, nós somos pioneiros, como o nosso próprio hino de Rondônia fala, nós somos pioneiros. E o senhor tem sido também pioneiro no Detran, nessa enxovalhada de inovação. Eu tenho a certeza, o seu legado é garantido, está marcado, o senhor fez e deixou um marco histórico para nós. Obrigado. Tá? Muito obrigado pela sua vinda para o Detran, né? Por essa bênção que Deus nos proporcionou chegasse até nós. Aquela fotinha que fica dos diretores lá na entrada, aquelas que estão tudo preto e branco, vão ficar preto e branco, vai ficar colorida tudo, tá? Tem que mudar aquela foto lá nisso, Fica colorida aquela lá. Já pediu, mudar aquela foto. Colorida aquela lá. Tem que ser colorida. Tem outras mudanças também que está vindo aí, né? Que nós não vamos ter tempo para falar. É uma boa mudança para a população é sobre a CNH, né? A CNH agora, pouco tempo aí que foi deliberado. Sim, a CNH social ela é um avanço importante. Eu acho que você tem a CNH social, que é uma forma né, todo mundo está ganhando nesse termo, né? O Estado ele consegue
repassar os recursos para ter novas habilitações, como nós fizemos aqui. Há pouco foi sancionada também a parte federal, os recursos, né, oriundos de multas, enfim, para poder ser usado na CNH também, social. Existem outras alternativas. E agora aqui no nosso bloco 4, pessoal, o Obed vai fazer algumas perguntas para você, especialmente, né, Obed? Porque o Obed passou 2 dias tentando decorar as perguntas que ele vai fazer, pra ele não ler, entendeu? Né, Obed? Porque ele tá meio nervoso, né? O Obed tá meio... É o frio. Eu li demais. É o frio, Vamos lá, ventilador, Obed. ar-condicionado aqui. Diretor, um livro que marcou sua vida. Rapaz, esse livro foi importante para mim. Eu vou falar que é o livro do Leighton, Matemática de Cálculo, Geometria Analítica. Não foi nem livro. Porque ele tem uma história, cara. Ele tem uma história. Né? Eu já contei essa história pro Fernando ali. Ele tem uma história. Eu tinha um professor na faculdade de Cálculo, Geometria Analítica, e ele tinha uma dificuldade para passar, para ensinar. E eu peguei esse livro do Leighton, né, de Cálculo, Geometria Analítica, e eu estudei. Eu era destaque no CDF, destaque na turma, né, CDF, e eu estudei esse livro de ponta a ponta, sozinho. Né, eu não prestava a aula dele, ele não conseguia passar. E aí ele chegou na turma, disse, olha, todo mundo chegou aqui, tirou 0, né, e tudo. Aí eu falei assim, eu cheguei para ele e falei assim, eu tenho certeza que eu não. Aí ele virou para mim, você corrigiu todas as provas? Aí ele falou assim, na hora eu corrigi mais de 80% das provas. Não, 80% das provas, eu tenho certeza que a minha não estava. Aí ele chegou e falou, como assim? Não, então deixa eu ver. Aí isso era uma terça, na quinta-feira ele voltou. Aí ele estava voltando no corredor, ele riu. Sim, professor, a minha prova você tinha corrigido? Eu já te contei essa história várias vezes, né? Aí ele falou assim, vamos entrar aqui. Fulano de tal, vou dar a prova ao fulano, que eu transitando pro Sandro. Ele só vai fazer a prova se ele quiser tirar 11 na prova. Ele sentou a prova inteira. Caraca, Todo mundo, caraca, isso aí eu virei um bambambam da faculdade, ensinava o pessoal, não sei o quê. aí. E nisso eu ganhei vários prêmios na faculdade, destacando também. Então esse livro do Leighton, de Cálculo, Geometria Analítica, é o livro que eu Nota aí, pessoal. mais gosto, cara. Assim, Agora fale outro, um filme ou série que o senhor recomendaria? Cara, mas eu gosto de ação, aí filme de ação Tem uma olha, carrada. tem um filme muito bom que eu gostei, série, que é O Agente. Agente Oculto, né? Agente Oculto. Assisti, Eu acho muito bom, eu gosto de ação. O filme eu gosto de extrair. Agora, filme mais... Sou ruim para lembrar nome, mas um filme mais, assim, que conta uma história, foi um que o Robert Downey Jr. fez, um juiz, se eu não me engano, que fala de relacionamento pai e filho. Acho que foi o juiz. O Robert Downey Jr. tem um outro cara, um filme muito bom, que aí ele passa uma mensagem muito bacana de pai e filho. Eu tenho essa coisa com meu pai, sabe? Então, assim, é um filme muito bom. O Juiz, esse é um filme mais, né? E o outro esse O Agente, que é uma série que eu gosto mais. Puta, uma viagem inesquecível. Rapaz, cara, olha, foi viagem inesquecível pra mim, cara. Cara, por incrível que pareça, foi eu indo lá pra Disney, cara. Pra Orlando. Eu nunca quis ir a Disney, cara. Não sei quem eu não gosto disso. Eu fui, cara, a Disney, aqueles parques lá, pra mim foi fantástico. E eu sempre pareceu, na época eu falei assim, não, eu quero ir, a gente vai fazer uma escala no Panamá, eu quero ficar no Panamá, né? Não, ficar no Panamá, a gente fica menos dias. Eu fiquei no Panamá, deu uma zica lá, a gente ficou no Panamá pouco tempo, né? E aí depois nós fomos pra Disney. Rapaz, cara, eu fiquei doido. Em Orlando mesmo. Pô, eu fiquei doido. Pra mim, então, foi esse o lugar. E Orlando é muito bom, minha irmã morou 3 anos. É bom demais, Muito cara. bom, Aquilo ali é muito bom bom. demais. Outra pergunta. Se o senhor não tivesse no serviço público, qual era outra área que o senhor gostaria de atuar? Cara, essa área de gestão. Essa área de gestão que é uma área... eu falo que eu me adapto, né, em várias frentes. Né? O gestor, ele vai em várias frentes. Não tem essa de se o cara está disposto a fazer, ele... mas a área bancária é a área que eu tenho de inovação tecnológica, bancária, é uma área que eu tenho um domínio muito grande também. Graças a Deus. Pessoal, então encerramos por hoje aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast Além do Trânsito, com a nossa
diretor-geral, está aqui nos prestigiando, nos dando essa imensa contribuição. Né? Seguimos aqui com isso. Diretor, o senhor pode dar uma palavra aqui para o pessoal para encerrar? Sim, obrigado. Primeiramente, obrigado por estar aqui, fazer parte desse primeiro programa de vocês, né? Além do trânsito. Eu realmente me sinto muito honrado de estar aqui, né, com vocês, lisonjeado, melhor, né, aqui com vocês, pelo que vocês são, né, o que vocês representam hoje, como sindicato forte, atuante, né, estar aqui com vocês é realmente muito bom, muito assim, gratificante para mim. E poder compartilhar um podcast leve, né, onde a gente conversou aqui, parecia conversa de amigos aqui, que a gente estava... Mas é de amigo, de amigo, né? E conversa de nós somos amigos também. E eu quero falar para todos os servidores do Detran, né, que confie, né, na gestão do Detran, gestão atual do Detran, confie, né, no nosso governador, Coronel Marcos Rocha, confie no trabalho que vocês do sindicato fazem, porque a gente pensa nos nossos servidores, sim, né, mas pensamos, acima de tudo, bem-estar da nossa população, né, para a segurança viária da nossa população. Então, tudo que nós fazemos entra, assim, a valorização dos servidores, para que servidores bem instruídos, valorizados, capacitados, prestem um melhor serviço. Isso reflete diretamente na população, para que a gente preste um serviço cada vez melhor. E é isso que o Detran está caminhando, né, para um serviço cada vez melhor para a sociedade, graças ao trabalho conjunto, né, de todos nós. É isso aí. Em geral, o Detran oferece vários serviços digitais. Vai lá na central de serviço, vai lá que você vai conseguir consultar sua habilitação, emitir seu CLB, emitir as taxas do seu veículo, fazer o primeiro emplacamento. Não é isso, meu amigo diretor? E quanto mais... Juntos nós somos mais fortes. É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.